Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo mais um episódio dos Gênios da Bola. Eu sou o Diogo e quem tá comigo é o Danilão. E aí, Diogão, bora aí para mais um episódio aí de análise de gênio. Começando aí pela rodada do Brasileiro, né? Tivemos aí, ainda teremos mais um jogo, né? Mas não vai dar tempo da gente falar desse. Enquanto a gente estiver falando, Vai tá ele vai estar acontecendo acontecendo. A gente vai colocar o celular aqui do lado pra assistir. Se der sair um gol, a gente grita. Vamos começar falando? Primeiro jogo, Bragantino e Juventude 2x1. Tem muita coisa pra falar desse jogo, não. Dos jogos de sábado, né? Bragantino 2x1 no Juventude. E o principal ali da noite de sábado, Fluminense 1, Atlético Goianiense 2. Aí começou a brincadeira. Lá embaixo a situação embolou, né? Cara, eu acho lá embaixo, se você olhar os times... Do Cadê? 13º ao 20º são 2 pontos. Não, tá brincadeira. Só que, tipo assim, eu acho que complica ainda mais pro Fluminense e pro Vitória. Porque o Grêmio e o Criciúma estão com 2 jogos a menos ainda. Com Apesar certeza. de que eu acho que um dos jogos a menos é entre os dois, não é? Entre Grêmio e os dois. Criciúma. Só que, por exemplo, o Corinthians e o Vasco estão com 1 ponto só e com 2 jogos a mais que esses dois. Não, tá complicado pra todo mundo ali Eu acho que embaixo, ali né? o negócio tá feio. Do 13º mesmo, né? Do Atlético Goianiense, Cuiabá, Vasco, Corinthians, Grêmio, Criciúma, Fluminense e Vitória. Tá uma briga interessante, né? Tá. Na verdade, aí a gente tem que começar já a pegar as nossas previsões pra mostrar que somos gênios de verdade. Se for lá na análise de gênio, acho que 2, a gente falou da renovação de contrato do Diniz. Você lembra, né, Danilo? Falamos do perigo que era essa renovação, porque o Fluminense já não tava jogando bem. E agora vai ter que ir com ele até o final. Então, porque a multa é cara. A multa é cara, acabou de renovar, não Acabou pode de dar renovar. pra trás assim. E a torcida tá pedindo fora Diniz já. E aí, o que o presidente do Fluminense faz agora? Assim, pra mim, esse Fluminense, o problema principal tá na montação, na montagem de elenco. Esse time é muito velho, muito lento e não consegue. O Diniz muda as peças ali, mas ninguém mostra resultado. O John Arias começou bem, mas também não tá nada demais. O Cano não tá jogando nada. Você vê o mapa de calor dele, ele tá mais de volante do que de atacante. O Cano não fez gol ainda no Brasileirão. Não fez gol ainda. O único ponto ali de bom futebol é do Marcelo, né? Mas que também não faz nada sozinho. Só que, por exemplo, se você pegar as contratações do Fluminense, Douglas Costa, Renato Augusto, Terans, quem mais que teve de contratação? Aquele Gabriel Pires, que veio do Botafogo. Eles não jogam. O único que tá jogando de contratação é aquele Marquinhos, O Marquinhos, né? Que tá jogando de ala. Tá jogando de lá, eu acho que é lateral, ele joga com 2 zagueiros. Ou é com 3? Então, o último jogo jogou o Samuel Xavier. Eu não sei se ele jogou de zagueiro. Entendi. Ele joga meio que ala, né? Ele é lateral e sobe pro ataque. Sim. Então, mas o Fluminense não tá bem, tá bambeando muito no Brasileirão. Acho que só tem uma vitória. Só. Então aí a grande questão é o Diniz, porque a maior crítica da torcida é o fato do Diniz não abrir mão do esquema dele. E todo mundo conhece o esquema Diniz, né? Eu, como São Paulino, eu lembro bem do que é o esquema Diniz. Com certeza, né? O Fluminense aí nesse jogo pega um adversário dos mais fáceis que vai ter no campeonato para jogar na sua casa, abre o placar e depois toma uma virada ali, né? O Atlético Goianiense estava em penúltimo antes. Era o penúltimo, tava só com 3 pontos. Tava com 5 pontos, né? Mas assim, o jogo que a gente viu depois do jogo também, como o clima tá ruim no Fluminense. Sim. O Atlético Goianiense lá, depois de fazer o gol praticamente no último lance, né? Sai todo mundo comemorando. Jogadores do Fluminense que já estavam sem cabeça, né? O Guga já tinha ido pra cima do cinegrafista da Globo. O Marcelo não, o Felipe Melo vai lá e dá um empurrão completamente no assessor de imprensa do Atlético Goianiense porque ele tava comemorando. Pô. Assim, é do Felipe Melo que tem esse gênio, mas o jogador brasileiro tem essa cabeça muito fechada. Cara. Não, mas, tem que saber abaixar a cabeça. Cara, pode. E,
falar um negócio pra você. Será que isso aí é roteiro de rebaixamento? Porque quando o cara tá assim, ele não tem cabeça mais pra jogar, Dani. O time já tá Acho com que é moral lá muito embaixo. cedo, né? A Sim. gente... Mas, ó, Você falou que teve um momento de gênio, né? Mas a gente teve um momento de gênio com o Jota também, né? Depois Sim. a gente vai falar do jogo do Cuiabá. O Cuiabá que a gente deu como rebaixado já meteu Sim. 2 jogos Duas metendo goleadas. 5 gols. sim. Então, mas ó, a questão é, os próximos jogos do Fluminense. Vai pegar o Cruzeiro fora de casa, com Magic Pereira do outro lado. Difícil. E Flamengo. Rapaz, Outro jogo difícil. pro Flamengo meter goleado. É que tá com É que o metade Flamengo do também time tá, fora, né? Metade tá do time com bem fora. desfalcado. Só que no Fla-Flu é outra coisa. Mas mesmo assim, né? O futebol do Fluminense hoje perde é pra qualquer um. muito feio. Perde pra qualquer um. Cara, e você pega os gols que o Fluminense toma, os erros. No primeiro gol, tanto não, mas no segundo, que o Antônio Carlos vai tentar cabecear pra fora. Cara, é sempre uns erros tão besta, assim, sabe? É, tipo, você pegar os gols contra aquele gol contra o São Paulo, que o Fábio pega a bola e tenta sair jogando. Acho que teve o jogo seguinte que o Fábio também tentou sair jogando, que foi contra aquele gol do Jadson, do Juventude. Cara, não pode tomar esses gols. Eu vi até uma análise exagerada de um torcedor no Fluminense no Twitter falando que sem os erros individuais, o Fluminense estaria em segundo no Campeonato Brasileiro. Que é um pouco exagerado, né? Mas basicamente os erros do Fluminense são erros individuais, né? Só que Dado muito por conta ao do esquema, né? Porque esquema. os jogadores não conseguem fazer o básico no esquema do Diniz. Sim. Beleza, vamos falar do próximo jogo, Danilo? Vamos pro próximo jogo aí. Flamengo e Atlético. Não tem Flamengo e tanto a Atlético falar porque eu não Paranaense. tava assistindo esse jogo. É, o roteiro assim, né? Foi o Atlético marcando um gol no finalzinho e o Flamengo empatando com um gol no último minuto, né? Do menino da base que tinha acabado de entrar, né? Sim, é um Flamengo jogo time bem guerreiro, né? ruim Tem pros jeito. dois, né? Quem ganhasse ficava, acho que, na liderança. Sim. Nenhum dos dois ganhou, né? Mantém o equilíbrio que a gente fala desde o primeiro episódio do Gênios da Bola, né? Que vai ser o Brasileirão mais equilibrado Vai. de todos. Vai ser uma briga boa pro rebaixamento e pro título. Com certeza. Porque até agora já teve Atlético Paranaense de líder, Flamengo de líder, Bahia, agora o Botafogo voltou. Tá bem interessante essa briga. E se você olhar lá pra cima na tabela, tá um bololô, né? O Mololô, quem ganhar hoje de Palmeiras e Atlético Mineiro pode encostar lá Sim. neles. E o Atlético Mineiro tá com 2 jogos a menos. O Atlético Mineiro, se ele ganha esses dois, vai pra 18. Não, vai pra 19. Pra 19. Igualaria o empata com- Botafogo Isso. hoje, cara. A E briga ele tá tem muito saldo boa. e ficaria com saldo melhor. Tá muito boa. Isso aí vai ser... Esse Brasileirão é aquele negócio pra decidir igual ano passado. Ficar, tipo, sendo decidido na última rodada. Nas últimas rodadas. Vamos falar do próximo jogo. O clássico majestoso. Corinthians e São Paulo. O jogo que me rendeu uma boa raiva. E você pode dar uma destrinchada melhor nesse jogo, né? certeza. Eu tava assistindo, infelizmente, Vitória Internacional no mesmo horário, né? Então você pode dar uma análise melhor aí do Sim. que foi Corinthians 2, São Paulo 2. Cara, assim, eu vou tentar ser o menos clubista possível. O São Paulo teve bons momentos no jogo. O São Paulo veio com a proposta de dominar o jogo, de ter a posse. E o Corinthians veio na ideia de explorar os erros do São Paulo. E isso custou os 2 gols do Corinthians. O Corinthians fez 2 gols em cima de erros do São Paulo. O São Paulo começa o jogo muito bem. O gol do Lucas sai com 3 minutos, numa jogada muito bonita. E logo em seguida ele faz uma jogada que ele dribla todo mundo. E é o que a gente tem falado ali nos últimos vídeos, nos últimos podcasts, que o Lucas é muito diferente. Ele é tipo assim, não é um qualquer jogador não. Ele é muito bom, é uma qualidade muito boa. E algo que você falou há algum tempo, eu ainda não concordava, mas depois dos últimos jogos aí que eu vi, o Lucas é o melhor meio-campista em atividade no Brasil. Tenho que concordar, vi ele jogando contra o Inter ali, que ele quase mata o jogo, né? 2 Na hora bolas que ele tava seguidas. no melhor momento, Aí o Zubeldia o tirou. Zubeldia tira ele. E agora contra o Corinthians de novo, ele definindo, dando ritmo Jogando, pro São cara, Paulo. ele dita o ritmo do jogo. Ele pega a bola ali, ele tem uma visão de jogo que ele já pega driblando o cara que tá marcando ele. É muito difícil marcar ele. O Zubeldia, nesse jogo, variou muito o meio campo entre ele e o Luciano. O que eu ainda acho errado. É um negócio que eu não gosto do Zubeldia. Porque pra mim o Lucas tem que ser o tempo inteiro. Porque o Lucas, na hora que ele ficou o tempo inteiro de meio campista, foi no segundo tempo, ele já tava um pouco mais cansado. Porque ele correu muito o primeiro tempo.
Ainda no primeiro tempo, lá naquele momento bom de São Paulo, o Luciano também meteu um chute de fora, que o Carlos Miguel fez uma defesaça. Aí depois disso o jogo começou a se equilibrar. O Corinthians chegou mais no ataque, só que aí o Corinthians teve uns 10 minutos ali de domínio no jogo. O São Paulo começou a dominar. Tem um erro de saída, eu acho que foi mais um erro de marcação. 2 jogadores subiram, acho que foi no... não lembro, acho que foi no Caetano, e abriu pro Hugo. O Hugo recebeu a bola, trocou pro Coronado e o Coronado marcou. Aliás, o Coronado fez uma boa partida, mas ainda acho que não tá fazendo a partida que vale os 2 milhões por mês. Acho que ele não jogou pra isso, mas ainda tem muita... Acho que dá pra ele melhorar. Jogou muito bem contra o São Paulo. Acho que assim, nesse jogo, né, o empate foi melhor para o Corinthians do que seria para o São Paulo. Porque o São Paulo jogou melhor e se ganhasse tinha a chance de colar lá em cima, né? Acaba ficando um pouco distante agora. E esse pontinho pro Corinthians ali na briga Ajuda lá de muito. baixo ajuda muito. Sim. Porque o Corinthians, assim, não jogou mal contra o São Paulo. Não, foi um jogo bom. Ele foi dominado, né? Teve suas chances. Mas teve uma hora ali que até jogou melhor que o São Paulo em alguns momentos do jogo. Sim, e o empate saiu bem melhor para o Corinthians, né? Que em um momento do jogo ficou com 1 a menos. Sim. E aí, falando que eu tinha falado que o Corinthians explorou os erros, foi assim que saiu o segundo gol. O Luciano, ele tava achando que ele era estrelinha, aí ele pegava a bola, querendo sair jogando, e já tinha perdido a bola 2 vezes. E na terceira vez, ele quis fazer isso na frente da área, com todo mundo na área. O Yuri Alberto roubou, deixou pro Mosquito que fez gol. E queria falar do que o Jandreia, eu não aguento mais 8 jogos com ele no gol. Ele é muito fraco. Ele não dá confiança nenhuma. Não dá. Eu acho que tem que botar o moleque lá, o Yang, da base, porque não dá. Não dá pro Jandreia. Eu vi até, acho que, se eu não me engano, acho que o Geladeira Tricolor postando no Twitter, né? 1 mês de Jandrei no gol do seu time e eu tomaram um tiro. Ele falando, pode dar o tiro no pé direito. Nossa, mano, mas tipo, não dá confiança, velho. Não dá confiança. Não, porque o primeiro gol que o São Paulo toma é um chute bonito, mas Só que não é uma bola tão alta. Ele não pula. Tipo, ó, se ele pula e não alcança, tudo bem, não alcançou. Mas ele faz a ponte sem sair do chão. Sim. Então é muito muito estranho ver um goleiro Sim, fazendo isso. Não dá confiança nenhuma, velho. Tipo assim, fiquei muito nervoso com ele nesse jogo. Queria falar do bom jogo do Yuri Alberto, cara. Ele tá melhorando bastante. Fez um ótimo jogo. Ele incomodou bastante a defesa do São Paulo. Pra mim, o Yuri Alberto hoje ele é o melhor jogador do Corinthians. Eu tenho uma dúvida com outro jogador. Talvez seja com o Ranielli. Ranielli É muito bom cara, também. o Ranielli jogou muito ontem. Mas assim, ofensivamente, ele é o melhor jogador do ataque do Corinthians. Jogou muito. Assim, pra mim, os melhores jogadores do Corinthians ontem foram Ranielli e Yuri Alberto, colocando também o Carlos Miguel, que fez boas defesas. Carlos Miguel, ele que salvou o Corinthians. Sim. Fez 2 grandes defesas, né? E que eu vi ali, não sei se vai se concretizar, que fizeram uma proposta de renovação contratual. Talvez ele aceite não ir pro West Ham pra fazer essa renovação aí. Vamos ver, né? Será? Meio arriscado ali da parte dele, né? Ele que depois do jogo quis dar uma de protagonista ali. E provocou o Luciano. Né? Vai que ele quer chamar essa responsabilidade aí de ser ídolo no Corinthians e abrir mão da Europa. Eu acho difícil, né? Mas é um bom jogador, um ótimo goleiro, na verdade. Tem chance de no futuro ser goleiro da seleção. Mas no segundo tempo, cara, o São Paulo dominou. O segundo tempo foi bem mais morno, mas o São Paulo dominou na maior parte. Até que o Caetano toma 2 amarelos igual, matando o contra-ataque do Caleri. Sim. E é expulso, só que depois disso o Corinthians se fecha muito bem. E aí o São Paulo não consegue entrar. O pivô entrar. do Caleri é muito bom. É muito bom, cara. Muito bom. O pivô do Caleri é muito bom. O melhor pivô do Brasil ali é o do Caleri, não tem jeito. Ele é fogo, cara. No pivô ele é fogo. Porque foi as 2 bolas, ele segura o Caetano, ele passa, o Caetano puxa. Aí ele pegou nas 2 ali, não tinha nem o que reclamar, porque foi tipo 2 amarelos. Mas aí depois disso o São Paulo não conseguiu jogar, porque o Corinthians se fechou muito bem. Mais alguma coisa pra falar desse jogo? Não. Então já vou puxar o próximo jogo, que foi Vitória 2. Fala da... Igor Vinícius jogou muita bola. Igor Vinícius e Wellington. Os 2 laterais que eu falei, que eu não sou o maior fã deles, fizeram uma ótima partida os 2. Só isso, vamos continuar. Voltando aí. E aí esse, eu deixo pra você falar. Puxando aqui, Vitória 2, Internacional 1.
Eu cheguei a me empolgar nos outros podcasts falando de disputa por título, mas pelo futebol que eu vi ontem, não dá. Vai ser briga de meio de tabela. O Inter. Mas você não acha que o Inter se prejudica pelo fato de, por exemplo, a Lamparté que estava machucado, Borré, Enner, Valência e o Eu vou chegar Rocher? nesse mérito de tanto dos jogadores lesionados, o Maurício que está saindo pro Palmeiras, os jogadores por seleção, o desgaste físico por causa de ter ficado muito tempo parado, agora ter que jogar de 3 em 3 dias. Mas falando do jogo, eu que sempre defendi o Kudê, não dá. Se o time for jogar do jeito que jogou contra o Vitória, não dá. E pensar que ainda é o Vitória, né? Que, tipo assim, não tinha ganho no campeonato, tava muito mal. Não, o Vitória é muito mal. O Vitória fez um gol e depois teve um gol anulado nos 10 primeiros minutos. O Inter entrou desligado. O treinador não pode deixar o time entrar desligado no jogo. O Vitória ali não pode ganhar todas as batalhas individuais. Thiago Maia cagou no primeiro gol, entregou a bola pro Vitória, o jogador do Vitória que só toca para trás pro William Oliveira fazer o primeiro gol. Depois tem um gol impedido do Vitória. Do mesmo jeito, perde a bola, os caras vão lá e fazem o gol. Minha principal crítica para esse jogo foi a escalação. Escalação muito ruim. Johan jogando no lugar do Alan Patrick ali de segundo atacante. Robert Renan tava na lateral ou ele jogou com Robert três Renan zagueiros? de lateral esquerdo. Então, eu olhei ali, eu falei, será que ele tá com 3 zagueiros? Porque eu achei Não, estranho, porque jogou de lateral no os SofaScore 90 a minutos. escalação tava com o Robert Renan de lateral, aí sempre às vezes os caras erram, assim, eu falei, não. Enquanto tava uma linha de 4 com o Robert Renan de lateral, tava dando tudo errado. Depois, no segundo tempo, que ele entra com o Fabrício Bustos, faz uma linha de 3 zagueiros com o Mercado. O Bustos tava na reserva? Tava o Gumalho na lateral direita, depois entra o Bustos no lugar do meio campo, acho que foi do... Se não me engano foi do Bruno Henrique ou do Johan, sei lá. Mas fica Aí ele faz linha de 3? Fabrício Bustos na direita, o Gumalho, Mercado e Vitão de zagueiros e Robert Renan de lateral esquerdo. Aí o time melhora um pouco depois, mas mesmo assim não consegue se impor. Como que os jogadores do Inter não conseguem se impor com os jogadores do Vitória? A diferença de salário, a diferença de tudo, né? De história dos jogadores. O time tem que mudar. Não dá mais pra utilizar Bruno Henrique. Johan não pode mais vestir a camisa do Inter. Ele é nível muito abaixo, nível de jogador de Série B. Quem mais? Wanderson muito mal, mas eu ainda acho que ele ainda pode entrar no ritmo de volta do que já foi. O melhor jogador do Inter é o Wesley, né? Que ele não jogou os 90 minutos porque ele estava cansado. Ele entrou no segundo tempo e no final, depois que ele faz o gol, ele tá cansado. Ele é o que mais corre pelo time do Inter, né? Pontos positivos desse jogo, né? Foi a estreia do Gabriel Carvalho, que deu assistência para o Wesley num lindo passe, apenas 16 anos. Ele se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo Inter. Caramba. Tem uma boa promessa e o Kudê tem que mudar. Se no próximo jogo não tirar os caras, a mentalidade não for diferente de pressionar os 90 minutos, aí eu vou começar a repensar se eu quero que o Kudê fique. Porque pra mim, o Inter tem que pressionar os 90 minutos. O futebol de hoje, se você não tem um time que pressiona os 90 minutos, não é ofensivo, não alterna jogadas, tem o Alário lá na área que fica cruzando a bola, ele nunca tem uma. Se cruza no primeiro pau, ele tá no segundo. Se cruza no segundo, ele tá no primeiro. O posicionamento dele é muito ruim. E o Alário ainda depois, no final do jogo, faz o pênalti que dá a vitória pro Vitória no último lance, né? Então foi um jogo assim que tirou a paciência de todos os torcedores do Inter. E é sempre contra esses times, né? Vitória, América Mineiro, Sport. Então é algo que infelizmente o torcedor está acostumado a ver mais atuações contra esses times. E muda técnico, muda jogador e sempre entra com uma cabeça ruim. O Inter não consegue se impor nesses jogos, né? Tanto que o Kudê tem a fama que ele tem hoje, porque na primeira passagem o time era diferente. O time se impunha em todos os jogos. E esse ano não está sendo isso. Eu acho que, além do treinador ter que mudar ali a cabeça do time,
eu acho que tá começando a pesar o tempo que ficou parado por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. Porque além do Inter tá mal, o Grêmio também tá mal, né? O Grêmio tá lá Sim. na zona de rebaixamento. Passou ali na Libertadores naqueles primeiros jogos assim que voltou. Assim como o Inter jogou bem seus primeiros jogos, né? Teve 3 vitórias e um empate. Mas agora começou a sentir, né? É jogador lesionando, o Alan Patrick se lesionou, o Wesley não tá aguentando jogar os 90 minutos, Ener Valencia e Borré na seleção. Então tá complicada a situação aí pro torcedor do Inter. Eu desanimei bastante depois desse jogo. Danilo já falou demais. Vou passar pro próximo jogo, já que ele desabafou. Fiz meu desabafo. Quero parecer ontem. Eu encontrei um amigo meu, São Paulino também, e falamos do jogo que você fica nervoso num jogo que nem foi ontem. Aí parece que você para, depois disso parece que você, tipo assim, você fica até mais tranquilo, né, do negócio dele. Vamos falar do próximo jogo, então. Criciúma e Bahia. Não tem tanta coisa pra Não falar. tem muito o que falar, né? O Bahia consegue um empate depois de sair perdendo de 2-0, né? Mas assim, Criciúma deu uma queda boa, hein? Deu, eu Tava bem no campeonato. E nesse jogo eles abriram 2-0. Aí toma um gol. O goleiro faz uma falta que o árbitro dá vermelho. Que era pra ter sido vermelho de primeira, né? O VAR... não, ele toma amarelo, o VAR já chama pra vermelho, o juiz decide dar amarelo e depois ele toma o segundo amarelo porque ele fez cera. Como que você com amarelo você vai fazer cera? Você não pode. Cara, e eu falo assim, ó. É duvidar. Tipo assim, o árbitro errou. O árbitro tinha que ter dado vermelho. Só que, cara, pra mim, o negócio que ele fez de dar amarelo por cera tá certinho. Porque, cara, cera é um negócio que me irrita. Assim, lógico que quando é com o seu time, você fica feliz, porque tá aí rolando. Só que, mano, o cara, você vê o vídeo, mano, ele pega, a bola tá do lado dele. Ele vai beber água, ele vai andar. Não, com certeza. Já toma o amarelo e pronto. Não, pra mim, é que nem ele desafiou o juiz. É? Ele falou, eu já tenho amarelo, ele não vai me dar o amarelo. Sim. Tomou. Cara, eu acho que, tipo assim, a gente precisa de uma rigidez maior aqui no Brasil. Depois a gente vai entrar no negócio que eu falei com o Danilo da Eurocopa. Só que, tipo assim, eu queria falar um negócio do jogo do São Paulo na hora da briga. Por exemplo, a briga do Carlos Miguel com o Luciano. Cara, esse negócio de briga, os juízes é muito tranquilinho. Vai, dá 2 amarelos. Sabe o que tem que fazer? 2 começou a brigar, já toma, 2 expulso. Se 2 começar a brigar, expulso também. Pronto, aí vai parar a briga. Ali, em relação à briga do Carlos Miguel, eu acho que no primeiro momento, você chega com 2 amarelos. O cara não saiu do bolinho, é vermelho. Sim. Já te der amarelo, você sai. É muita conversinha. Por isso que o jogador briga, porque ele sabe que ele não vai tomar. O juiz tem que se impor. Eu não sou tão duro assim de chegada no vermelho, mas formou o bolinho, 2 amarelos ali pra quem formou o bolinho. Continua em volta de você reclamando porque deu amarelo pra ele também. E vai dando amarelo até todo mundo sair. Tem que ser. Amarelou o time todo. O time todo foi lá reclamar. Problema, né? Cara, irrita, mano. Não, a mentalidade dos jogadores tem que mudar no Brasil. Difícil. Não dá, não. Vamos falar agora do novo... o Bayern de Munique 2020. O Cuiabá. Cuiabá Leverkusen. Tá maluco. O Bayern 5-0 no Fortaleza, que amasso. E, aliás, Fortaleza, um detalhe, Fortaleza você vê lá, tá com 2 expulsos. Só que antes dos 2 expulsos já tava 3-0 pro Cuiabá. Exatamente. Eu fui olhar os melhores momentos. No primeiro tempo, cara, eu juro que eu vi uns 10 chutes no gol do Cuiabá. E, tipo, no gol, direção do gol, né? Sim. Qualquer finalização. Cuiabá parece que acordou. Tava muito mal. Esse foi o nosso momento de gênio com o Jota, né? Foi. Falamos que o Cuiabá já tinha caído, que o Petit era só mais um português. E o Cuiabá aí mete 11 gols nos últimos 3 jogos. Isidro Pita é o novo Lewandowski. Isidro Pita, ele é bom. Cara, eu gosto do Isidro Pita. do ele Pita. é guerreiro, ele é forte, ele é rápido. Não é, tipo assim, o mais qualificado jogador, só que, tipo assim, é o jogador que o Cuiabá precisa. Sim, e eu acho que ele também é um jogador de Cuiabá, de Criciúma, Sim. de Vasco, assim. Faz uns times. gols. Bom jogador. Mas assim, cara... Fora isso, não tem muito Não mais tem o que muito, falar, porque, né? tipo assim, É uma- você vai falando um camaço. Um começo de remontada aí do Cuiabá, mas ainda tá um ponto aí da zona. Aí eu quero... Você lembra que eu falei daquele lá do Fortaleza, né, outra vez? Você acha que o Fortaleza ainda tem um time pra aguentar? Eu acho que não. Pra mim isso mostrou. Por exemplo, você pegar a Copa do Nordeste, que quase perdeu com uma vantagem de 2-0.
Pra mim, o Fortaleza chegou no seu limite então. técnico Exato, e de financeiro também, né? Não tem dinheiro pra montar um time muito melhor pra brigar por mais coisas. Então, é que eu acho que o que aconteceu? Subiu muito o nível em 3 anos do Brasileirão. Subiu Sim. muito o nível e o Fortaleza, quando ele chegou, ele conseguia fazer um time da hora. Só que agora, cara, não tem como você competir com um time que hoje, time hoje que tá brigando pra ser campeão, tem jogador que ganha mais de 1 milhão. Talvez até Sim. 2, 3. Flamengo tem aí, sei lá quanto que ganha mais de 1 milhão. É por isso que O Fortaleza não consegue. o futebol brasileiro tá indo pra um caminho ali sem volta de se quer dar o próximo passo, você vai ter que virar SAF e arriscar com dinheiro de investidor. Ou você Que tem o uma torcida Botaf- muito grande no caso do Flamengo que consegue ainda Mas pagar. aí é só Flamengo e Corinthians, né, que tem essa sim, torcida. sim. Acho que na Porque verdade é o Flamengo. Fora Os Corinthians isso, o Corinthians tem uma arrecadação de bilhão por ano, né, mas a dívida, por outro lado, né, o se Corinthians fosse- é que falta você pensa, organização. O Flamengo foi aquela diretoria acho que do Bandeira de Melo que organizou o time pro Landim ser campeão, Sim. ganhar os títulos. Se o Corinthians tivesse a organização que tem o Flamengo, eles estariam no mesmo nível, mas não tem, né? Então, por isso que eu digo que o negócio pros outros times menores é virar SAF ou não Mas compete. o Fortaleza não virou SAF? Mas não tem um investidor, né? Igual o Cruzeiro entendi. tem, não tem igual Porque na verdade o Textor tem. ele virou SAF, só que ele continua do mesmo jeito, né? Porque tanto Eles que meio o que Marcelo viraram- Paes, que era presidente, virou CEO. Isso, eles viraram um clube empresa, mas não tem não é uma sociedade anônima com investidor Do majoritário. jeito que a gente tá vendo, né? Igual o Atlético Textor Goianiense e virou SAF também, né? E dizem que tá com conversas com o fundo de investimento árabe, né? Então, o Campeonato Brasileiro agora aumentou a competitividade por causa das SAFs, né? Sim. E vamos ver, né? O Fortaleza, pra mim, Mas tem que tomar cuidado pra não Pra- repetir os passos do porque Vasco. é arriscado, né? Você virar SAF. Porque você o- pode virar o Vasco ali, Então, que só que eu acho que o Vasco tá no- é a exceção. ruim. Porque, tipo assim, o que aconteceu com o Vasco foi o seguinte: o Botafogo estourou, deu certo, o Cruzeiro saiu da Série A. O Cruzeiro da Série deu B. certo. Hã? O Cruzeiro deu certo. Deu certo. Então, Porque o Cruzeiro o que o Ronaldo fez, o Cruzeiro saiu da Série apesar B. de ser muito criticado pela torcida, ele salvou o Cruzeiro. Pô, o Cruzeiro tava 3 anos na Série B. Acabou com as dívidas, Sim. botou de volta na Série A, não deixou o time brigando pra não cair, deixou um time de meio de tabela. Tá. E ele falou, fiz minha parte, entra agora o próximo investidor que vai dar o próximo nível. Sim, tá certo. Então, eu acho que o Cruzeiro entrou nisso e vendeu pro primeiro que apareceu. Porque a 777 nunca teve um time bom. O Vasco? Eu falei errado, o Vasco. Nunca teve um time da hora. Eles nunca comandaram um Não. time bom. Você vê os times da 777 estão horríveis. Sem contar que, tipo, foi um pouco de amadorismo também, né? Teve Sim. aquele lá que você me mandou esses dias, que a 777 já estava em falência É. antes de comprar o Vasco. Sim, o Thiago Leifert soltou isso. Mano, tipo assim, você não pesquisa? É complicado. Como você não olha? Foi parece no que desespero mesmo. foi aquele negócio, tipo quem, assim, quem cara, quer me comprar, quem quer o me primeiro que comprar. apareceu eu vou vender. Sim. Diferente do que aconteceu com esses dois. Cara, o Vasco é difícil você ver uma saída. Não só o Cruzeiro e o Botafogo, né? O próprio Bahia, né? Bahia, comprado pelo sim, Grupo sim. City, brigando Ixi. pela liderança. Não, o Bahia tá num. Bahia hoje bate de frente com muito time do Brasil. Fala próximo jogo. Esses dois não tem tanto o que falar, não. O Grêmio perdeu. Botafogo líder. Júnior Garrincha Santos. Desse jogo aí, assim, o Grêmio precisava vender seu mando de campo, porque o jogo foi no Rio de Janeiro. Com o mando do Grêmio. Foi? Foi em Foi Cariacica, no Rio de Janeiro. Então a maior parte da torcida era do Botafogo. O Grêmio vendeu esse mando de Nossa, eu não campo sabia disso, não. por R$1 milhão para uma empresa que organiza eventos. Vendeu o mando por R$1 milhão para o jogo ser no Mano. Rio de Janeiro. Que torcedor do Grêmio tem no Rio de Janeiro? Então, tipo assim, a torcida vê que o time já tá meio foda-se pro brasileiro, né? Sim. Agora vamos Sim. ver se esses 3 Só que- pontos que perde pro Botafogo, que era pra ser um jogo com a sua torcida, que fosse no Paraná ou Santa Catarina, Talvez até em São Paulo. talvez até em São Paulo, você dá esses 3 pontos com o Botafogo jogando em casa contra você, e o próximo jogo contra o Botafogo vai Em ser na casa. casa do Botafogo, né? Então, pode fazer falta depois no final do campeonato esses 3 pontos. Então, só que aí você falou do Grêmio tá cagando pro Brasileirão. Você acha que o Grêmio tem time pra aguentar uma Copa do Brasil, uma Liberta? Porque pra mim, se fosse o Grêmio, eu focava no Brasileirão. Pra conseguir se classificar, talvez a próxima Libertadores. pra- Eu acho que eles não têm time pra jogar. Porque, por exemplo, eles talvez tenham um pensando pouco de em- chance de ganhar do Fluminense. Só que se passa do Fluminense, tem o Atlético Mineiro. Na Liberta. Não, é mais complicado. Mas o Grêmio e o Renato Gaúcho, eles vão sempre focar em Copas.
Pode ter realmente, certeza. realmente. Você viu o Grêmio focando no Brasileiro ano passado, quando o Brasileiro já estava ganho pelo Palmeiras, né? Então, eles chegaram Sim. em segundo ainda, né? Sim. Mas, O... fora isso, eles vão estar sempre focando em Copas. Sim, acho que é do Renato, né? Eu acho que é da própria instituição Grêmio, né? De ser o Eles time são copeiro. né? E até por 5 isso... Copa do Brasil. Na verdade, além de 5 Copa do Brasil, foram finalistas em vários anos, né? Sim, com Tem certeza. as 3 Libertas, realmente. E poucos, 2 títulos de Brasileirão. E 3 rebaixamentos, né? Por focar pouco no Brasileiro. Tem que sempre ser lembrado disso. Ele foca em Copas, ganha Copas, isso também cai. E vai que é em busca do Tetra esse ano. Será? Tomara. Danilo, o que você faria se o Grêmio fosse rebaixado de novo? O que você fez? Dá O risada, que você fez em 2021? Eu dei risada, não tenho amigos próximos gremistas pra ficar zoando, enchendo o saco, né? Mas é sempre bom rir. Lógico. Você se divertir ali com os vídeos do Farid. Nossa. Era muito bom aquela época, né? Cara, ver o rival se ferrando é tipo assim, muito, muito gostoso. Porque a rivalidade com o Grêmio, né, assim, eu quero cair pra zoar o próximo. Eu quero que o Grêmio se exploda. Se o Grêmio acabar do dia pra noite, eu não vou ficar triste. Eu vou seguir minha vida. Eu quero que o Inter se dê bem. Sim. Realmente. Rivalidade é algo que mantém o futebol vivo. Não é? Muito vivo. Muito vivo. Muito bom. Mas se acabar a rivalidade do Grêmio acabar amanhã, eu tô feliz também. A gente vira Eu não rival quero- do Juventude. Eu não quero que os meus rivais acabem. A rivalidade do Paulista é diferente. Então não sei. Eu odeio. Cara, depois do jogo de ontem, eu cheguei à conclusão que eu odeio totalmente o Corinthians. Mais que eu odeio o Palmeiras. Cara, eu odeio o Corinthians. Você vê a hora do lance da briga do Carlos Miguel? Mano, eu parei na frente da TV, aí eu comecei, otário, vagabundo, essa torcidinha de merda aí. Não, todo Grenal que sai briga, eu me pego no final da briga fazendo pose de lutador. Sim, Na vida. sim. Bate nele. Aí eu comecei a gritar, Luciano, só com a cara do Carlos Miguel, não só com a cara desse vagabundo. Nossa, Porque, mano. tipo, a gente de casa, a gente fala pros torcedores, nossa, como eles estão brigando lá, coisa Sim. horrível. Mas se você pega o sentimento que você tá ali ao ver uma briga dentro de campo, você... acho que eu entraria numa briga no estádio também, né? Mas, Lógico. assim, por isso que eu Contra acho o que Corinthians? o exemplo tem que ser dado pelos jogadores, pra não inflamar Sim, a torcida. Fogo. Mas beleza, próximo jogo do Vasco da Gama e Cruzeiro. Os dois times que comentamos agora, né? O jogo merda da rodada. Jogo 0 0 a 0. Aliás, eu falei pro Danilo aqui, tava assistindo um vídeo de um vascaíno, ele comentando sobre o time, aí ele abriu o vídeo assim, falar que o Vasco joga o pior futebol da Série A é injustiça, porque o Vasco não pratica mais futebol. Deu dó dele, porque ele tava muito triste. Vasco bom, né? Paiê machucou, vai ficar sem Paiê. Tá difícil Machucou a situação nesse do jogo? Vasco. Não, acho que no jogo passado. Acho que esse jogo nem jogou. Nossa. Não, o Vasco... Eu não acho... É que é difícil falar. Eu não acho que o Vasco cai porque o Vasco tá muito ruim. Mas eu não acho que cai. Só que, tipo assim... Vai brigar até o final. Vai brigar... igual foi vai ser até igual ano passado. Mas, assim, eu não tenho total certeza do que eu tô falando. Eu também não cravo o Vasco caindo e nem ficando na Série A, não. Sim, é difícil falar. Vamos falar da próxima rodada? Fazer algumas apostas do que a gente acha? Vamos analisar aí a próxima rodada. Aqui tá faltando um monte de... não. Achei aqui, foi mal. Primeiro jogo, Atlético Goianiense e Criciúma, Danilo. Quem que você acha que vai ganhar? Acho que quem tá embalado, né, é favorito pra ganhar esse jogo, né? Atlético Goianiense favorito a Veio de ganhar dois contra o bons Criciúma. jogos, Corinthians e Fluminense. 2 bons jogos, né? Contra o Corinthians que não ganhou porque falhou muito defensivamente. Porque Um tinha o time Carlos com Miguel. com a defesa muito fraca, né? E porque o Carlos Miguel fez um bom jogo. E também teve o gol que o Wagner Love perdeu, que pelo Nossa, amor tá de Deus. sacanagem. Mas assim, favorito a ganhar do Criciúma, que vem mal. Criciúma mal ali Começou de bem, mas deu futebol, uma de caída, cabeça, né? Que não consegue... Quando sai ganhando, não consegue manter essa vantagem. Então, pra mim, vitória do Atlético Goianiense. Eu vou de vitória do Atlético Goianiense também. Eu ia falar empate, mas eu não. Acho que é na casa do Atlético, acho que eles ganham. Botafogo e Atlético Paranaense. Eu vou de Botafogo. Jogo valendo Líder. a liderança, né? Vou do Eu líder acho e que o Atlético Paranaense sem seu tapetinho é muito fraco.
Sim. Então, Cara, perde apesar de ter ganho do Palmeiras lá no Barueri. em Barueri, mas eu acho Tava os, que é, que tava os dois, eu acho que tava os dois fora do tapetinho. Então tava era o Palmeiras que tava mais mal do que o Atlético Sim. Paranaense bem, né? Então eu vou também de vitória do Botafogo. Boa. Fortaleza e Grêmio, eu acho que é um joguinho difícil de falar. Cara, acho que um empate. É um jogo difícil, o Grêmio pressionado, assim, sem o Diego Costa ali, o seu ataque não rende. O Fortaleza vem de um 5-0, né? Mas pra mim é vitória do Fortaleza. Pelo futebol que o Grêmio joga, pra mim o Fortaleza mesmo vindo... que o Fortaleza joga Não, ele veio de um 5-0, né? Mas assim, você tomar uma goleada não significa necessariamente que você tá mal. Não foi igual o Vasco tomar de 6-1 do Flamengo. Foi um jogo atípico, né? O Fortaleza teve 2 expulsos, 3 gols no primeiro tempo, então acredito Eu que vou de empate no meu. eu acho que dá vitória do Fortaleza. Próximo jogo, Juventude e Vasco. Juventude vai ganhar. Pra afundar o Vasco. Eu vou no contrário, eu vou de empate. Eu acho que, assim, o Vasco tá mal, mas vai ser aquele jogo feio, né? Lógico. E Com o certeza. Juventude, assim como os Qualquer outros jogo times contra o Juventude é gaúchos, tá sentindo aquele efeito de ficar muito tempo sem jogar e ter que jogar de 3 em 3 dias. E o elenco do Juventude é meio limitado, meio velho, então vai ser um jogo difícil pro Juventude, que já Mas vem de derrota, né, contra o Red Bull Bragantino, e pegando o Vasco é um time de mesmo nível. Então, porque é de mesmo nível, eu acho que vai dar empate. beleza, então. Próximo jogo, São Paulo e Cuiabá. Apesar do Cuiabá tá bem, eu vou de vitória do São Paulo. Eu vou de vitória do São Paulo também. Eu não sei se vai perder algum jogador por cartão, vai ter algum desfalque. Alô, Franco. Mas já tava de reserva no último. E também tá sentindo alguma lesão muscular. Então não é nenhum desfalque muito grande, né? O São Paulo vem jogando muito bem, apesar de ter tido 2 empates nos últimos 2 jogos. E o Cuiabá, apesar de meter 11 gols nos últimos 3 jogos, vai encontrar dificuldade. Ele é um adversário de um outro nível. Sim. E Danilo, próximo jogo, quem você acha que ganha? Cruzeiro e Fluminense. Vai afundar? Pra Você acha que o mim Fluminense afunda? é vitória do Cruzeiro. Fluminense muito mal. Já não tem zagueiro, o Felipe Melo vai expulso. E o Cruzeiro vai ter a volta do Magic Pereira? Acho que vai, né? Porque se tiver, é favorito a vencer. Você acha que o Fluminense pegando o Cruzeiro, depois Flamengo, perdendo os dois, você acha que o Diniz cai? Não sei. Não sei porque pra mim acho que a direção deu muito respaldo pra ele ali. Acho que mesmo... Mas a pressão da torcida tipo, às ainda vezes pega se jogar bem e conseguir um empate, fica. Agora, se perder os dois de uma forma feia, aí eu não sei se dá pra ficar, não. Aí eu acho que eles vão ver lá com o Diniz, falar, e essa multa aí, como que a gente resolver, vai parcelar. muito. Se eu fosse falava, paga. Se quiser renovar, paga inteira. Né? Os caras quiserem renovar, vai ter que pagar. Sim. Próximo jogo, Internacional e Corinthians. Vendo o último jogo do Inter, eu daria que perde, né? Mas eu acredito que vai ter mudança aí. E se escalar o que tem que ser escalado e o time jogar com vontade, ganha desse Corinthians. Mas como eu acho que vai ser difícil acontecer essas duas coisas, escalar o certo e o time jogar com vontade, eu vou de empate. Vou com você, empate. Só que eu acho que empate é 1-1, porque vai ter lei do ex de Yuri Alberto. Lei do ex, Júlio Alberto. Tá bom, então. O Carlos Miguel também é lei do ex. É verdade. Tem alguém do Inter jogando Corinthians? Tem o Bruno Henrique. Henrique, verdade. Mas ele não marca muito gol, né? Tomara que marque. Vitória e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Vitória do Atlético Mineiro. Então, não sei. Porque o jogo que eu vi do Vitória, ele não jogou mal. Você acha que foi, sei lá. Mas Atlético assim, Mineiro, a gente tá falando do Atlético Mineiro. Eu acho que, usando as palavras do Thiago Carpini, quanto mais você perde, mais próximo você tá de ganhar. Eles ganharam uma. Então agora eles têm que perder pra voltar a ficar próximo de ganhar de novo, né? Então vai perder. Verdade. Manager Thiago Carpini. Né? O duro é que eles perderam tanto e ficaram tão perto que ganharam contra o Inter. Podia ter esperado mais um pouquinho. Chegar um pouquinho mais perto sem ganhar.
Próximo jogo, que pra mim, o mais interessante da rodada. Mais interessante? Ah, não, se bem que tem a Botafogo Atlético. Pra mim é né? Botafogo Atlético. Mas é que Paranaense. eu quero ver esse Flamengo e Bahia, porque eu acho que vai dar Bahia. Vitória do Bahia? Vitória do Bahia. No Maracanã? Não, triunfo do Bahia. Triunfo do Bahia no Maracanã? Sim. Com lei do ex do Everton Ribeiro? Sim. Não sei. Depende. Não sei se do mas eu eu vou de vitória do Bahia. Eu acho que o Bahia eu vou ganha. no contrário. Eu vou de vitória do Flamengo. Eu acho que eu vou por conta do Flamengo tá um pouco. Porque o um Flamengo pouco desfalcado. tá bem desfalcado, né? Perdeu todos os uruguaios do time, mais o Pulgar. Mas ainda assim eu Tá acho machucado? que tem jogadores. Não convocado pro Chile. Ah, tá. Eu vou de esses 5 tem vitória mais do al- Flamengo. É só os 5 ou tem mais alguém? É, os 4 uruguaios e o Pulgar, né? Sim. Não tem mais ninguém, não. Mas eu acho que por conta desse fator, eu acho que eu vou de Bahia. Aliás, deixa eu dar uma olhada se não tem nenhum do Flamengo lá. Suspenso pro próximo jogo? Não dá pra ver aqui, né? É, mas acho que não faz muita diferença também se tiver, não. Ó, Fabrício Bruno, Vitor Hugo e Everton Araújo que ganha. Não faz muita diferença, não. Eu não sei se o Fabrício Bruno tá aí suspenso, só falei porque ele tá com o amarelo. Não tá suspenso, Então, não. Pode mas jogar. eu acho que o Bahia ganha. Ok. Próximo jogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Último jogo da rodada, né? Fechando ali Palmeiras e Red Bull. Eu vou de... Ai, difícil falar. Eu vou de empate. Eu também. Pra mim, o Palmeiras tá mal. Eu tava entre vitória do Palmeiras e empate. Depois que o Endrick saiu ali, não joga um futebol bonito. Desde antes do Endrick sair, né? O Palmeiras não joga futebol bonito. Dudu não vai poder jogar, né? A Leila impediu ele de jogar, depois a gente vai falar disso, né? Mas eu queria ver antes o jogo de hoje, né? Pra ver como que vai jogar hoje, né? Porque sem ver não dá a análise antes de ver o jogo de hoje. Vai que hoje ganha do Atlético Mineiro, né? Mas de momento é empate contra esses dois times aí. Eu também vou de empate. Dá empate. Eu vou de empate. Finalizando o Brasileirão. Já vimos a última rodada e a prévia para a próxima, né? Sim. Vamos para as notícias. Pro mercado da bola que no Brasil já tá agitado. Das notícias, né? O Que mercado da bola é o que mais tem um agitou. time aí que tá movimentando. Cruzeiro BH Supermercado. Lembrando do último análise de gênero, né? Das notícias, a gente falou muito do Corinthians que tinha Sim. o patrocínio que não ia ficar e acabou saindo. Não, já tinha saído, não tinha? Não, Carlos Miguel. o patrocínio. O Vai de Bet? Que ia sair, aí depois não ia sair, o Augusto Melo falou, não, conversamos, tá tudo sim, certo, sim, e depois saiu de vez. Então, no Cruzeiro temos um jogador que foi anunciado e não vai. Não, mas teve muitas reviravoltas. Porque ele é anunciado, aí sai a notícia de que foi acordo verbal e ele não gostou. Aí o falou que ia ficar no Palmeiras. Aí a Leila hoje resolve falar não. Não só a Leila, qual é o nome do cara que fez a negociação? Que era Alexandre do Palmeiras. Matos. Alexandre Matos aparece também no Sport TV e fala, estamos esperando ele semana Sim. que... estamos esperando ele só pra fazer os exames médicos. Sim. Já tá tudo certo. E a Leila meteu o louco, falou, não, ele negociou, ele vai. Eu tô esperando ele vir assinar. Aí agora Dudu lança uma nota falando, não irei sair do Não, Palmeiras. a Leila foi mais pesada. Falou, espero que ele seja um homem de palavra e É. cumpra o que prometeu pro Cruzeiro e pro Palmeiras. Sim. E falou que o ciclo dele no Palmeiras está encerrado. Está encerrado. Ele não joga mais pelo Palmeiras, não vai ter seu contrato renovado. Aí me fala um negócio. O Dudu falou lá que não vai. Só que se o seu chefe fala, não vai mais ficar. Só que você tem uma multa muito alta. Seu chefe não vai pagar sua multa. Pra Não. você sair. Que clima que fica ali dentro? E tipo, o Dudu, ele não mela essa negociação do Cruzeiro falando, deu errado aqui com o Cruzeiro. Ele falou, não, eu quero ficar. E a Sim. Leila fala, ele não joga mais Ele não pelo vai Palmeiras. ficar, eu não quero ele mais aqui. Então, agora ele tem que ficar no Palmeiras sem a presidente querer que ele fique. Então, assim... E aí a gente tem que pensar no Abel Ferreira. Será que ele vai
Porque se aquele peita a Leila e fala ele vai jogar, porque eu não acho que a Leila vai estar contente com ele ali. Então, ele quis sair porque o Abel Ferreira não gostava dele. Será que o Abel Ferreira vai querer colocar ele no lugar do Estevão? Ah, não. Não vai querer. Só que aí é aquele negócio, né? Eu acho que pro Dudu ele vai ficar ali sem jogar ganhando 2 milhões por mês. Sim, pro E aí, Palmeiras o é muito ruim. O Palmeiras, como que ele vai aguentar isso? Por quê? Você pensar o Palmeiras, eu acho que a questão do Dudu, deles aceitarem a venda pro Cruzeiro, eu acho que vem do fato do Abel Ferreira não querer ele. Por quê? O Dudu ficou um ano ganhando 2 milhões por mês parado. 10 meses. Ô, que é isso, velho? Só no. Imagina, você sair do seu bolso 2 milhões por mês academia. pro não fazer nada, pra ele ficar parado no banco de reserva. Aí o Abel Ferreira às vezes chegou pra ele e falou, ó, não vou usar ele, o Estevão tá jogando bem, vai ser ele. A Leila falou, vamos lá, vamos. E aí fez certo em não soltar a notícia, porque se solta a notícia, a torcida cai em cima. Como caiu. Sim. E aí ele só sai porque era acordo verbal, porque o Cruzeiro foi muito burro. Mas eu acredito de anunciar. que se isso aí sair pra mídia antes, eu acho que era melhor. Porque a torcida ia cair em cima, mas não ia cair em cima do jeito que foi. Indo até a casa dele, o presidente da Mancha conversar com ele. Eu acho que ia, tipo assim, ia sair na mídia, o Dudu tá negociando com o Cruzeiro. A torcida ia falar, ué, como assim tá negociando com o Cruzeiro? Aí ia sair na mídia, o Abel não quer ele. Sim. O Dudu pediu pra sair porque tá fora dos planos. Aí a torcida falou, ia entender. E a negociação podia rolar. Agora, do jeito que foi, foi do nada. Foi o Cruzeiro anunciando ele, sem nem aquela pegadinha de botar um olhinho, tá voltando. Só a foto dele. Posta a foto dele, bom filho a casa torna. Ninguém entende nada. Não, você acha que é zoeira, porque, tipo assim, não é a negociação de você contratou o lateral do Cuiabá pro seu time. Você contratou o Dudu, que era ídolo do Palmeiras, tava ganhando 2 milhões por mês. Salários do Brasil. Que é um jogador conhecidíssimo no território nacional. Você vai lá e bomba. Cara, eu acho que foi você que me mandou quando eu vi antes. Você falou, o Dudu. Aí que Dudu. Aí o quê? Porque eu tava acho que o salário de eu não tava vendo na hora. Não, tipo, aí a hora eu que falei, eu o quê? Eu abri os comentários e falei, Cruzeiro hackeado, kkkk. Eu falei, ué, mas é a página oficial do Cruzeiro. Postou no Twitter e no Instagram. Eu mandei pra você, mandei pro o grupo de amigos, tem 2 amigos palmeirenses. Eles também não entenderam nada. Falaram, como assim? Mano, aí tipo, foi bizarro, velho. Não, muito bizarro. Eu acho que assim, algo que ia ser bom pros três, pro Cruzeiro, pro Palmeiras e pro Dudu, agora vai ser ruim pros três. Porque o Cruzeiro saiu de amador, porque postou lá e não estava assinada, e depois teve que postar falando que retirou a proposta. Então você anunciou um jogador sem ter a proposta consumada. Sem estar assinado. Fica ruim pro Palmeiras, que deu a declaração que não quer ele. E agora vai ter que ficar com ele no elenco. E fica ruim pro Dudu, que queria sair e não saiu. Sim. O Dudu se queimou com 2 torcidas. Acho que não se se queimou com o Palmeiras, não. Acho que a torcida do Palmeiras... Sei. Mas, assim, a torcida... Porque a torcida entendeu que, o cara não tá... Ele quis sair. Acho que isso pega pra torcida. Mas eu acho que ele falar, não, eu não quero sair, depois acho que perdoaram o chifre. Vou falar, o palmeirense perdoou o chifre que o Dudu meteu neles. Mas perdoou, só que eu não acho que o Dudu joga. A situação agora dele jogar ou não, que eu acho que vai acontecer. A Leila vai vir, vai falar, ele não quis, ele foi moleque, mas ele é jogador do Palmeiras, então ele vai servir a instituição Palmeiras. Mais ou menos essas palavras. E aí vai caber ao Abel Ferreira querer colocar ele pra jogo ou não. Agora, se ele vai render, aí é com ele. Eu não sei se ele vai render depois desses 10 meses aí de lesão. Porque, se a gente uma pensar pressão bem... pra jogar. E o Dudu, assim, a segunda passagem no Palmeiras, porque ele teve aquela saidinha pro Catar, né, pra evitar processo. De agressão à mulher. Mas a segunda passagem não foi tão boa quanto a primeira. Com certeza. Assim, não. fez bons jogos. Aquele jogo as 2 finais do Paulista, 22-23 contra o São Paulo e Água Santa, ele jogou muito bem nas 2. Só que, mano, você não lembra de jogos espetaculares do Dudu como você lembrava que ele tinha feito antes. Aí já era um jogador mais velho, ele deve estar o quê? 30 e
2 anos, não é? Não, eu 32. concordo com você. E aí Depois dessa volta do Qatar, ele não é o Dudu que saiu antes. Não, e aí, tipo assim, pô, ele já vem mais fraco. Aí 10 meses parado. E volta pro que a Leila falou, né? Que o Palmeiras ganhou muitas coisas sem ele. Sim, Que tipo, ganha ela a quis falar da Libertadores. questão, tipo, o Palmeiras não é dependente do Dudu. Só que acaba acabando com ele. Ele falou, não, o Palmeiras ganhou o Brasileiro, ele não joga. O Palmeiras ganhou a Libertadores, ele jogou só lá a fase de grupos. Então o Dudu não é necessário pro Palmeiras. Foi o que ela falou, né? Então, assim, a situação entre a presidente do Palmeiras Não e o tá Dudu legal. ficou... Você acha que isso Feio espelha no time? Nos jogadores? Nos outros? Porque, tipo, o Kenan não tem amizade com o Dudu. Não sei. Eu não sei se interfere muito, não. Essa relação. Se fosse com o técnico, aí é outra coisa, né? Mas com a presidente é meio que foda-se. Ela é de outra área ali. Sim. Mas que... Aliás, acabei de abrir aqui, ó. Matheus Pereira assinou em definitivo com o Cruzeiro. Ele renovou, né? Que baita contratação, porque o Matheus Pereira é bola. É bola. Rapaz do céu. Mas tomara que E ele aí? não seja aqueles jogadores que renova e esquece como joga. Né? Sim. Porque ele joga muito. Joga muita bola. Vamos falar aqui continuar no Cruzeiro. Continuar no Cruzeiro, O Cruzeiro teve tá- outras contratações, Tá né? muito on no mercado. Teve o volante paraguaio, né? Que foi o... Esqueci o nome dele. Do Cerro, né? do Cerro Porteño, um valor até que alto, acho que Sim. na casa dos 20 milhões de reais. O Pra Lautaro. melhorar seu meio campo ali, que já tem o Matheus Pereira, que é muito bom. E é, duas peças para ataque muito boa, né? muito boas. Lautaro Dias. Lautaro e Dias, bom jogador. Aliás, tenho péssimas lembranças com Ele ele, porque ele tem marcou gol na... números ruins, né? Mas quem é torcedor Então. brasileiro que já enfrentou o Independente Del Valle e o Lautaro Dias sabe Sim. que ele sabe jogar. Não, ele sabe. É o que eu tinha te falado. Ele não tem tantos gols na Copa, no Campeonato Nacional do Equador. Equador. Mas nas Copas, que é Libertadores Sul-Americana, ele tem bons números. Ele vai muito bem. Sim. E foi carrasco. Ele marcou gol contra o Palmeiras agora na fase de grupos. Ele contra o Corinthians ano passado na fase de grupos da Libertadores. Ele marcou na ida e na volta na fase Sim. de grupos. E eu tenho pesadelos com ele porque ele marcou o primeiro gol da final da Sul-Americana contra o São Paulo. Não, ele contra times brasileiros joga bem, né? E no Brasileirão ele vai jogar só contra times brasileiros. Só. Será? Mas assim... É uma peça boa pra uma eu Sul-Americana. acho que é um pouco de aposta, né? Porque Mas, cara, eu acho que o Cruzeiro vai focar bastante agora na Sula. você lembra daquele Brian Romero? Que era Cara, do tô lembrando desse nome. Defensa e Justiça? Sim, Ele era um cara que jogava bem contra brasileiros. O Inter contratou ele. Só que ele não jogou nada pelo Inter e acabou indo pro México. Então, assim, eu espero que ele jogue o nível que ele jogou contra os brasileiros. Sim. Menos contra o Inter, contra os outros. Mas Mas assim, eu acho que o foco do Cruzeiro vai pra Sul-Americana, hein? Porque Que junto, não é junto difícil com chegar o na Lautaro final. Dias, chegou outro atacante, né? Caio E aí, Jorge. quem vai ser o titular? Ó, eu não sou um grande fã de Caio Jorge. Ser Porque sincero essa pra você. negociação do Caio Jorge vai pra Pagou. tribunal, tá? Por quê? Não sei se você viu aí, mas Não. o Santos Eu entrou na abri hoje à justiça tarde. Verdade. contra essa negociação O Santos aí. tem preferência, Porque não é? assim, ele é da Juventus, estava emprestado ao Frosinone, e por ser clube formador ou no processo de venda para Juventus, ele tinha preferência de compra. Ele ia comprar? Não. O Santos não tem dinheiro para gastar 40 milhões no atacante. Que ele tinha que ser ouvido antes. Mas assim, vai para a justiça, mas voltando a falar do Caio Jorge no Cruzeiro, não sei se vale tudo isso não. Não Eu rendeu. não sou grande fã de Caio Jorge, não. Não rendeu muito na Europa. O Santos até isso- fazia seus golzinhos. Mas não era, Mas, não era assim, aquele atacante, não. Ele foi na onda de Rodrigo, Marcos Leonardo, Sim. Gabigol, de atacante Mas do ele é Santos que antes foi do Marcos Leonardo, né? revelado e vai. Mas O... quando ele tava no Santos, Marcos Leonardo já jogava também. Ah, tá. O do Cruzeiro. O Cruzeiro tá on fire no mercado. Acho que vai buscar On talvez fire, mais né? algumas peças. O preço do arroz vai subir, né? No supermercado É. BH, porque tem Porque que, tem que tem que pagar. manter o elenco do Acho que Cruzeiro. o Cruzeiro tinha que ir atrás de zagueiro. É um ponto a melhorar ali no Cruzeiro, É realmente. muito bom de lateral, o ataque e o meio campo tá bem. Eu acho que a zaga tem que reforçar. O Cruzeiro montando um time forte. Sim. Vamos falar agora. Maurício, ex-Inter, Maurício. quase que fechado com
Com o Palmeiras agora a gente tem que esperar porque o Maurício estava envolvido nessa venda do Dudu. A venda do Dudu estava envolvida no negócio É. do Maurício, né? O Maurício, ele é 50% do Inter, uma parte do Cruzeiro, uma parte para um time do interior de Minas e uma parte do empresário. E nessa negociação do Dudu, né, parte do valor que o valor que o Cruzeiro ia receber pelo Maurício, ele decidiu abrir mão para contratar o Dudu. Agora, como o Dudu não vai mais, o Palmeiras vai ter que pagar essa parte pro Cruzeiro ali, ou vai chegar em um outro acordo. Né? Mas eu acho que foi uma boa venda do Inter. O Inter vai receber em torno de 45 milhões de reais pelos seus 50%. E é um jogador assim, que ele não tem seus 17, 18 anos, já tem 20, 23 anos, eu acho, se eu não me engano. E é mais um meio campo pro Palmeiras, né? Ele vai jogar ali no lugar do Veiga, vai jogar aonde? Porque o Palmeiras esse ano contrata o Rômulo para ser reserva do Veiga e agora contrata o Maurício também. E pensar que no esquema agora do Palmeiras é ponta. Se eu pensar o Estevão hoje... O Estevão é garantido na ponta. Estevão do lado, quem tá do outro? Do outro... o Lázaro às vezes joga. É o Lázaro ou o Rony. Não, o Rony é o atacante do Palmeiras. Né? É o esquema do... Hoje é o Flaco, né? O titular. Não, o Rony foi titular no último jogo contra... Foi Palmeiras e quem? E Vasco. Palmeiras e Vasco, foi o Rony titular, o Flaco no banco. Entendi. Não, mas o esquema do Abel, ele não joga com 2 atacantes. Não, é sempre um atacante. E aí você pensar o meio campo, ele tem 3 peças ali para 2 volantes, que é Zé Rafael, Richard Rios e Aníbal Moreno, que vai ficar essas 2 posições entre esses 3, não vai mudar. Aí a questão é, você tem uma posição, vamos pensar em 2, porque eu acho que o Estevão é titular. Se a gente pensar o ponta, você vai ter Veiga, você vai ter Felipe Anderson, você vai ter Maurício. A gente tava falando que era o Lázaro, né? Mas provavelmente vai ser o Felipe Anderson ali, mas aí nessa inclui disputa. o Lázaro também nesse esquema. É muito caro, só que, tipo assim, quem vai ser reserva quem vai ser titular disso. É caro pra ele ser só reserva do Veiga, né? Ele vai ter que jogar. Não sei se o Veiga também tá com proposta, né? Já que o Palmeiras tá vendendo todo mundo. Sim, só que você pensar, Veiga, Rômulo, Veiga, Felipe Anderson e Maurício, um dos 3 é reserva. Eu acho que assim, não vai dar pra manter os 3 ali no time. Ou o Veiga vai ir pra Europa, ou vai ter que emprestar o Rômulo, porque os 3 não disputam posição. Alguém vai ficar de fora ali todo jogo e recebe bem pra ficar de fora. Os 3 vão ganhar bem. Agora, o outro time que tá quase fechado é o Thiago Mendes, vai voltar pro São Paulo. Esperar agora que tá quase fechado, o Zubeldia já falou da negociação. Que é um bom volante. Eu gostava dele antes. Não tem muita coisa pra eu falar dele. Mas será que ele chega pra ser titular? Ele já contratou o Luiz Gustavo, será que precisava de um zagueiro? O Luiz Gustavo tá meio velho, né? Ele não aguenta muito. Mas contratou ele esse ano, né? Sim, então. É que eu acho que tá mais pensando no Thiago Mendes tem quantos anos? Uns 30 anos. Então já é outro jogador experiente. Eu acho que vai pelo fato do... Eu não acho que o Pablo Maia volta tão cedo. A lesão dele é bem grave. Aí tem o Bobadilha, teria 4 volantes ali. Bobadilha, Alisson... É que o Alisson Luiz Gustavo... joga em qualquer posição. O Alisson, na minha opinião, desses 4 é o único que não sai do time. Mas ele é volante. É volante. Quem for disputar a posição com ele, disputa a posição de volante. Porque ele não joga na ponta e ele não vai jogar de meio campo no que é a posição do Lucas ou o Luciano. Então, eu não sei como que o Zubeldia vai se organizar. É que eu acho que também... Talvez a gente possa pensar que o Zubeldia vai fazer 2 times. E ele estaria vindo aí por, sabe, valores ou ele estaria vindo liberado de graça? Se for de graça... Acho que é de graça. Aí tudo bem. Mas eu acho que é o fato também de que o São Paulo vai focar nos 3 campeonatos, eu acho. Então precisa de peças. Não, precisa de peças assim, mas... Vamos ver. Pra mim é uma contratação mediana, né? Não é um negócio que eu tava assim, tão ansioso. Sim. Vamos passar um pouquinho sobre um time aí que não tá meio assim, fantástico na Série B. A gente, acho que vai ser a primeira vez falando de Santos nesse podcast. A gente esquece o Santos. Por estar na Série B, santistas. Tudo isso, né? É difícil falar. Mas agora... Só que aí agora tá chamando atenção. Infelizmente, vamos falar porque 5 derrotas seguidas na Série B, né? 4 seguidas, só que são 5 derrotas totais.
É 4 seguidas? 4 seguidas, 5 Eu achava totais. que era 5. Mas 4 seguidas já é muita coisa. Não deixa de ser um número impressionante. Perdeu ali, pro Operário agora. negativamente. Já tá fora da zona de classificação da Série B. E que vai ser uma Série B disputada, tá? Vai. Porque América Quem que é o Mineiro próximo briga, Avaí tá lá em cima, o Sport Recife briga, Goiás briga. O próximo jogo do Santos é contra o Goiás, que tá brigando lá em cima, né? Então é Aonde? mais um jogo Vila? difícil. Vai ser na Vila. Vamos ver quando que é o jogo. Já é quarta-feira agora, 7 horas da noite. Interessante. porque- Infelizmente não vamos assistir, porque tem jogo do Brasileirão Série A, que é mais importante. Lógico. Mas talvez com Mas uma vamos derrota. ver o Será resultado, que né? uma derrota aí é um fora Carille? Então, né? O Carille é assim, que tá no equilíbrio. 5 vitórias e 5 derrotas, nenhum empate. Ah, mas 5 derrotas na Série B não dá, né? Não, é difícil. Esperar de um time que chegou na final do Paulista? E era um time que começou a Série B, a gente falou, não, o Santos vai ganhar. Assim, Não, a gente falou. com 10 rodadas de A gente- antecedência. não, a gente falou do Santos ganhar sem perder. Lembra? A gente falou tinha Erramos mais possibilidade uma do coisa. Santos ganhar sem derrotas na Série B. Então, Mas sei complicou pro Santos ali, né? Mas tá no começo do campeonato. É. Tem time pra melhorar. Sim, pra subir. Mas eu não acho que o Carille aguenta muito mais uma derrota, 2 derrotas, não. Apesar de eles tinham um sonho de contar com o Neymar no ano que vem, né? Mas Neymar apareceu vestindo camisa do Flamengo. Aí a comentarista da Santos TV mete uma que não dá pra confiar no Neymar porque ele traiu a própria esposa. Como que ia confiar na palavra dele? Relação meio abalada, né? Mas é só um off aí sobre Santos e só. Neymar. Beleza, vamos falar agora de Eurocopa? Que baita, Eurocopa. Cara, que baita competição que é a Eurocopa. Antes da gente Muito começar da hora, a falar- cara. Eurocopa é muito da hora, a Eurocopa. Tá Sobre maluco? Eurocopa, Brincadeira. sobre competições internacionais de seleções, eu sou muito fã. Sou muito fã de assistir Eurocopa, Mano, Copa América, É uma delícia. Copa do Mundo. Eu prefiro assistir Eurocopa do que Champions League. Eu gosto mais de ver Os jogos são jogo mais interessantes. de Romênia e Ucrânia do que um Manchester City e Real Madrid. Ah, não. Eu calma. prefiro. Ah, não, para. Eu prefiro Calma aí, então. a- Calma aí. o que o futebol Não, calma aí. representa pra essa partida de Calma Romênia aí. e Ucrânia é maior do que representa O quê? num Manchester City e Real Madrid. Como assim? Calma aí. Porque Manchester City e Real Madrid é o futebol de marketing, de querer vender uma história que não existe. Agora, o jogo de seleções são países por trás, que tem histórias, às vezes, nada a ver, e que são interessantes porque são países, são nações, coisas muito mais antigas que o próprio futebol, representadas ali naquela partida. Então, Cara, eu prefiro ver Romênia e Ucrânia a Manchester City e Real Madrid. Rapaz, é brincadeira ouvir um negócio desse. Antes da gente começar a falar dos jogos, eu vi um vídeo no Instagram que eu achei muito interessante e concordo com ele. Sobre a Euro, assim, e os campeonatos. Os caras estão falando, o que vai ser melhor de assistir? A Euro ou a Copa América? Eles chegaram à conclusão que era a Euro, porque na Europa, tanto no futebol de clubes quanto no de seleções, a mentalidade é diferente. Sim. Que pra eles, assim, o futebol na Europa se tornou mais sobre o espetáculo de jogar bem o futebol. E que na América ainda é sobre ganhar a partida. Então as partidas são muito melhores de se assistir na Europa do que na América, porque na América o time da América, principalmente do Sul, ele tá focado em ganhar a partida e não em dar um espetáculo pro seu público. Tipo, se for pra ganhar retrancado com 11 jogadores dentro da área, Sim, que for... Prefere. Ganha com gol roubado, mas ganha. sim. Que é a mentalidade do torcedor sul-americano. E na Europa tem a importância de se ganhar, mas tem muito torcedor de time que sabe que não vai disputar o título. Ele fala, eu quero ver meu time jogar bem. Sim. E isso Então, alegra o vendo torcedor. isso. Já vimos, já estamos vendo. Não, a gente vê isso há muito tempo na Europa. O torcedor do Vila Real, do Valência, ele sabe que o time dele não vai ganhar a Liga. Então se ele vê o time dele jogando bem, indo por uma competição europeia, já é algo bom. Enquanto no Brasil, a gente tem... Eu sou torcedor do Inter, tem o torcedor do Cruzeiro, o torcedor do Botafogo, do Fluminense, do
do Atlético Paranaense, são times de média expressão que, se a gente for botar no papel, não é pra brigar por título. Mas o torcedor, ele quer ver título. Ele fala, não, ganha de 1-0, ganha roubado, eu quero ver levantar um troféu. Ele não quer ver o time jogar bem, ele não entende o processo de que, jogando bem sempre, a gente uma hora chega. Não, é o treinador que tem 10 jogos pra jogar bem, se jogou 10 jogos mal, demite, entra outro porque ele tem que ganhar. Então, pra mim, esse debate até abriu um pouco minha cabeça a pensar sobre o futebol no geral. Cara, dá pra e que pegar um pouquinho... O futebol brasileiro tem que mudar essa mentalidade. Cara, pensar um pouquinho de NBA e pegar do basquete. Mano, o técnico fica 10 anos e não ganha título. Só que, tipo assim, o torcedor, ele quer ver o time dele ganhando uns jogos. Por exemplo, você pegar aqueles times lá de menor expressão da NBA, mano, ele sabe que ele não vai ser campeão, só que ele quer ver ganhar... Mesma coisa que você falou. Ele quer ver ganhar algum jogo ali ou outro, só que ele quer ver o time dele jogando da hora. É sobre praticar bem o esporte. Sim. Não é sobre levantar um troféu. Então, é pelo esporte, não pelo jogo Colorado, que tá sendo jogado. E eu quero ver o Inter jogando bem todos os jogos. Mesmo que nesse ano perdeu a final, perde lá pro... Igual ano passado, eu tava feliz que, apesar de ter perdido a semifinal da Libertadores pro Fluminense, o Inter jogava bem. O Inter praticava um bom futebol. Sim. Então, pra mim, isso é o mais importante. Mas vamos lá. Aí agora é melhor a gente jogar um bom futebol e ser campeão, aí é melhor ainda. Não, com certeza melhor ainda. O torcedor da Atalanta viveu isso. A Atalanta era um time que, nossa, a Atalanta tá jogando muito, classificou pra Champions, mas não ganhou nada na Itália. Chegou nas Atalanta, quartas de tanto jogar da bem, Champions. Foi conseguiu campeão. o troféu da Europa League, jogando bem contra o time que melhor jogou Mantendo o técnico, na Europa. segurando o técnico. Mantendo o técnico por muito tempo. Mantendo o time. Entende porque a gente tem que manter esse mesmo esquema, a gente tem que sempre jogar assim. E aí, os jogadores vão mudando. Nenhum jogador é maior que a instituição. A instituição tem o seu estilo de jogo. Assim como o Bayern tem seu estilo de jogo, o Real Madrid tem seu estilo de jogo. Além de treinadores, jogadores, a instituição tem seu estilo de jogo. Isso que tinha que ter no Brasil e não tem. Sim. Mas vamos falar um pouquinho dos jogos que a gente assistiu até agora? Vamos pros jogos aí que aliás, já teve. Eu quero voltar um pouquinho antes. Na verdade, falando de competições, eu dei uma opinião sobre a Copa América que eu queria trocar no último episódio. Falei que talvez o Paraguai tinha mais chance que a Colômbia. Eu queria trocar isso. Acho que eu vou com Colômbia. Eu percebi que foi muito burra a minha colocação. Eu pensei melhor. Foi o ódio pelo Rames Rodrigues falando mais alto. Foi o ódio. Vou voltar. Então, quem viu o último, ó, esquece que eu falei de Paraguai. Colômbia, com certeza, melhor que Paraguai. Vamos falar um pouquinho agora. Primeiro jogo começou já muito bem a Eurocopa. Com um jogo muito da hora. Os donos da casa ali goleando, se impondo muito bem. Alemanha e Escócia 5-1. A Alemanha jogou muito. Jogou muita bola. Primeiro tempo da Alemanha? E no Gênesis Debatem de Eurocopa eu falei que eu queria ver a Alemanha campeã e que era uma das favoritas. E depois desse jogo? Se mostrou, né? Depois desse jogo e depois do jogo que as outras favoritas ali jogaram, mostrou que... Pra mim foi o melhor futebol apresentado da Euro. Dominou totalmente. Teve só o gol contra ali numa infelicidade do Rudiger, mas fora isso não sofreu nada da Escócia. Dominou, a Escócia entrou pra se defender e a Alemanha conseguiu dominar bem. Aquele ataque ali, Wirtz, Musiala, Havertz e... Wirtz, Musiala, Havertz e o... Esqueci aqui. Gundogan. É que aliás, acaba... do meio campo pra frente, Andrés, Kroos, tá louco. Muito forte. Bom. E sai o Havertz, entra o Füllkrug, né? Sim, que fez uma baita jogou muito bem. Mas aliás, jogou, os primeiros gols foram muito bons. Gol de pênalti lá. O cara quase arrancou a perna do Gundogan, tá maluco. Aliás, aquele lá que eu tinha falado lá no começo do árbitro que eu queria falar agora. Um negócio, cara, que no Brasil a gente tem que fazer isso. Você pega o lance do pênalti lá da Alemanha. Pô, o cara deu uma solada com 2 pés. Uma tesoura no pé. Tá maluco, mano. Aquilo lá Gundogan. quebra a perna. O cara... Só que, mano, aí o VAR chama e o árbitro vai lá. E ninguém do banco de reserva começa a fechar o árbitro. Quando o árbitro sai, agora a nova regra, só o capitão pode conversar com o árbitro. E tem que quem que sobe? regra, né? O árbitro vai lá e ele conversa com quem? Com o cara que foi expulso.
e dá a expulsão, e veio o Robertson, que é o capitão da Escócia, e Ouvi a pronto. explicação só. E aí, Ele beleza. não vai lá pra Ele reclamar, dá aquela reclamaçãozinha ali, básica, que qualquer um vai dar, que aí não só tem jeito. aquela, Tipo, ô, precisava, professor. mas, tipo assim, não é nada assim exacerbado, porque a decisão tá feita. O árbitro não vai mudar. Não adianta você juntar 10 depois do VAR falar. Não adianta, o árbitro já Não. tomou a decisão dele. Aí, no Brasil, vai aquele negócio lá. O VAR chama, vem os dois bancos em cima do árbitro. Antes dele olhar. Antes dele olhar. E o árbitro só, vai pro lado, vai pro lado. Cara, se você ficar nessa de vai pro lado, Então tem que começar a punir. amarelo, fica distribuindo. Que nem você falou. Distribui até todo mundo sair. Exatamente. Mano. Aí depois ele toma a decisão de vermelho, que nem nesse caso. Junta 10 jogadores em cima do árbitro. 10 jogadores vai em cima do árbitro lá. Todo mundo reclamando. O árbitro solta um amarelinho pra um lá e os outros ficam lá em cima. Cara, Não já dá, deu, mano. É muito chato isso aqui no Brasil. É irritante. Você vê um negócio desse, é irritante. Pô, Não, eu espero que mude. o cara vê o VAR. Essa regra aí tem que vir pro Brasil. Se o cara viu o VAR, o jogador vai reclamar. Ele já tomou a decisão. O árbitro tomou a decisão. Não adianta você ficar indo lá e esbravejar pra ele. Não adianta. Tá maluco. E foi isso que eu percebi na hora. Eu falei, mano, realmente é muito diferente lá. Sim. Agora, vai querer passar jogo por jogo ou dar uma análise aí do que você viu? Vou falar do que eu vi. Não tem Porque aqui, então eu vou começar falando que eu vi acho que mais jogos. Sim. Fala dos que você viu. Eu assisti esse Suíça e Hungria, eu achei pedaço. Suíça ali bem, mas a Hungria que tá mal. A Hungria tem um jogador. Tem só o Szoboszlai. Tem um jogador. E teve o atacante número 9 que chamou as atenções por ter um físico ali de geladeira e tá na seleção da Hungria. Grandão, parrudo. Não, parrudo é pouco, ó. Geladeira, 3 portas ali. Qualquer seleção ali do leste europeu, ele É tem o um 9 que é tipo Senhor Martin Adam. completamente desproporcional. Como que é o nome? Deixa eu pesquisar aqui. Martin Adam. Pode pesquisar aí pra ver. Onde Pesquisa ele quantos quilos ele tem. Ele joga acho que na Coreia do Sul. Adam. Mano, a cara... apareceu só a cara dele. Cara aqui. dele de viking. Você olha o maluco. físico dele, Poxa vida. ele lembra o 86 quilos, o Walter Hamburger. 1,90. Exatamente. Mano, o cara é parrudo. Muito parrudo. E isso, cara. Tá E- maluco? Que é isso? Olha aqui. Olha essa foto do cara, é sacanagem. Foi essa foto que viralizou. Aí se você pesquisar Martin Adam, Hungria, você vai ver qual foto estamos falando. Mano, olha isso, cara. O cara é parrudaço. Depois disso teve o jogo Espanha e Croácia, né? Só tem 29 anos. Só 29 anos. Só. Joga na Coreia do Sul. Ulsan Hyundai, É. se eu não me engano. Conhecido esse time, né? Da Coreia do Sul é um dos mais famosinhos. Mas não tem muito o que eu falar desse time, que eu não sei nada da futebol. Vamos então agora falar da... Será que é outra favorita, essa Espanha? Espanha 3, Croácia 0? E assim, fez um bom jogo a Espanha, mas assim, o primeiro tempo até que foi até que equilibrado, apesar de 3 gols da Espanha. Os 3 gols foram no primeiro tempo. Foram no primeiro tempo. O segundo tempo foi muito chato. Mas o primeiro tempo foi O da segundo hora. foi muito chato, foi a Espanha tirando o pé. Mas a Croácia até que chegou algumas O vezes ao único ataque. momento legal foi o pênalti da Croácia, né? Que foi uma jogada muito estranha. Sim. Que, assim, pra mim, não sei se o Rodrigo tinha realmente que ter sido expulso. É difícil. Pra mim, acho que era porque cartão parece que amarelo ele não mesmo. vai propositalmente no cara, né? Só que aí E eu acho que entra na é regra uma também cagada total, porque da dupla punição, né? Você dá o pênalti mais o cartão vermelho. Ele não fez igual o Luis Soares contra a Gana em 2010, que defendeu a bola. Ele fez uma falta. ele vai tentar disputar a Ele bola. troca. Né? Ele troca o Gol. Petkovic tentar chutar pelo pênalti. Sim. Mas acho que é mais o fato dele ir disputar a bola. Eu acho que ele mais É, disputa a bola por do que disputar quer, a bola, né? que quer intencionalmente fazer a falta. Mas aí acontece que o Croácia perde o pênalti, aí o juiz manda esperar porque tem 2 invasões. Não, ele chuta o pênalti acho que na trave. Ah, não, aí tem o gol. Aí ele faz o gol, tá certo. O jogador da Croácia que invade, toca de Toca volta pra pro ele, ele Petkovic, faz ele faz o o gol. Aí gol. o árbitro vai lá, invalida porque teve invasão e só dá a posse de bola pra Espanha. Eles pensam muito no lucro.
Mas fora isso, eu acho que esse jogo diz mais sobre como a Croácia caiu de É, nível, né? Com eu ia seus falar jogadores isso. ficando velho, do que mais propriamente é a do uni- que ó. a Espanha. Eu acho que é o último, talvez. O último campeonato dessa seleção. Não sei se eles jogam a Copa. Modric, Brozovic, Modric já que tem Goretzka? 38, Perisic. o Brozovic tem 31, ainda é novo, né? mas. Apesar de já estar lá na Arábia. Perisic. E o Perisic eu acho que já não dá mais não, ele já tem seus O Rakitic, 35 anos. Ah. A gente acho que nem Não, convocado então, tá eu sendo ia mais. perguntar se ele tá aposentado já. Se tá aposentado, não sei, mas Tá no Al-Shabaab. então tá Mas na nem Arábia convocado também. ele foi também. Eu falei dele por causa que ele é dessa geração, né? Algo que me estranhou também foi o Gvardiol jogando de lateral. Sim, Que achei meio nada a ver. Quem mais que tem dessa geração? Ah, não, o Kovacic é novo ainda, né? acho que o Kramaric, o Kramaric, né, tava junto. São jogadores. E o técnico, né? Pasalic também. O técnico também é o mesmo desde 2014. Desde 2018. 2018 ou 14? Não sei se tá Mas 14. faz eu lembro parte- dele de 2018. É que ele faz parte do ciclo, né? Sim. O Vida, daquele Vida. Dá uma Sim, gosta de sei vida, quem ainda é. tá. Esse Juranovic também tá. Também era faz tempo, mas é novo ainda, mas sempre tava. Ele era novinho. Eu acho que antes. tem algumas seleções europeias passando por essa reformulação, né? Croácia, Bélgica. A Bélgica, que a gente teve o jogo hoje da Bélgica, né? E a Bélgica perde pra Eslováquia. Sim. É, Não, cara, a Bélgica tá Assim. muito mal. Tipo assim, você olha a escalação, você não conhece uns 5 jogadores que estão aí. Você não faz ideia. O Carrasco tava de não, lateral. eu conheço um pouco mais de jogadores, assim, né? Conheço a maioria. Só não conhecia esse Debast, zagueiro. Só que pra mim é tipo aqueles jogadores que se for no shopping domingo à tarde, ninguém vai pedir pra com tirar foto. certeza. Eu conheço porque eu sou um aficionado ali em FIFA. Eu acabo vendo os jogadores que eu não precisava ter conhecido, né? Mas o ataque da Bélgica, ele é bom. De Bruyne, Doku, Trossard e Lukaku. Mas eu acho que é bom, só que cai no negócio que a gente falou. E o banco tem o Openda, tem o Sim, que entra bem. Tielemans, assim, que... a Premier Bélgica tem bons nomes. É que eu acho só que, que tipo precisa passar por essa reformulação, É né? que eu acho que tipo, você vê que tem jogadores novos, só que as duas principais peças do time são jogadores já de gerações passadas, Sim. que é o De Bruyne e o Lukaku. Pra mim, o principal ponto que precisa mudar é o Lukaku. O Lukaku jogou muito mal hoje. Perdeu o gol adoidado. E perdeu o gol adoidado já na Copa de 22. Sim. Primeiro, ele não pode ser, Mas o Lukaku continuar sempre sendo perdeu o titular. Mas ele Teve fazia antes, né? Ele perdia Ele e perdia e fazia. fazia. Hoje ele só Não, perde. hoje ele fez 2, só que foi anulado os 2. Não, mas, assim, que vale, ele ainda perde muito. O Tielemans é dessa geração também. Mas tá novo ainda, né? Ele é, mas ainda dá aguenta. Ele... Witzel, Vertonghen. Não, Já Witzel, Vertonghen, o Alderweireld, acho que nem vai mais, já deu. Não, a Derrod nem foi. Esse técnico da... Caramba, o técnico tem 38 anos. Ele era da onde? Do Leipzig. Do Leipzig, Domenico Tedesco. Sim. Tem poucos jogos, 14 jogos, mas... Então, tem 10 vitórias e 4 empates. Ele ainda não tinha perdido, então... Foi a primeira derrota, né? Mas assim, eu acho que o grupo ainda é... Não sei se é fácil, né? Mas eu acho que é um grupo fácil que dá pra classificar a Bélgica, mesmo perder esse primeiro jogo. Sim. Pô, Romênia e Ucrânia, os outros dois. Mas essa Romênia meteu 3-0 na Ucrânia, tá? Não é boba não essa Romênia. Apesar de, antes do jogo, a gente poder pensar que era mais fraca, né? As duas mais fracas, Eslováquia e Romênia, ganharam seus jogos. Sim. Agora falar um pouco de... E a Ucrânia de Mudryk e Zinchenko e Lunin. E Tsigankov, do Vibik, do Girona. Do Ucrânia Dovbyk, que do tem Girona, algum jogo Caramba, a bons. Ucrânia até que... Se olhar por nomes... Por nomes, tem bons jogadores ali. Mas tomou 3 da Romênia. Falar agora da Itália, atual campeã da Euro, que tomou um susto. Tomou o gol mais rápido da história das Euros. Little Silvio. Da Quase Albânia cometeu de o crime. Silvinho. Tomou o gol com 24 segundos, mas depois dominou o jogo. Faz um gol numa jogada de escanteio típica de FIFA. Quem joga FIFA esse ano viu que a jogada é literalmente essa. Você toca no escanteio curto, aí você toca de volta para quem cobrou o escanteio e cruza no segundo pau.
É uma jogada que eu já fiz ela 500 vezes e eu vi ela acontecer ao vivo ali. Às vezes o a Silvinho Itália faz seu às gol. vezes o Silvinho estava jogando FIFA e apareceu um lampejo de inspiração e falou: Não, mas "Time." quem toma o gol foi o Silvinho. Ah, tá, o gol da O Itália. gol da Itália Tava sai entendendo assim. que era gol da coisa o da gol de empate da Albânia, Itália. porque eu não vi os Então, gols. O Stefano Pioli Eu não vi os gols, eu anda achei que você tava jogando, falando do gol da Albânia. anda jogando FIFA. O gol da Albânia é num lateral da Itália, que ele cobra pra dentro da área. E Os sobra. zagueiros bobeiam e o cara só chega chutando. Sim. Ah, mas a Albânia é muito fraco. o É time. fraca e cai num grupo difícil, né? Talvez num outro grupo ali, disputando com Romênia, Ucrânia e Eslováquia, talvez tivesse mais chances. E hoje teve a França, talvez uma das principais, França e Inglaterra, Sim. na verdade. França e fizeram- Inglaterra ganharam de 1 a 0. decepcionaram, né? Ganharam só de 1-0, né? Sim, talvez pra- Eram as duas mais favoritas e que, assim, o jogo da França, pouco que eu vi, eles dominam o jogo, perdem muitas chances de gol e ganham por um gol contra, né? Mas perdeu muitas chances de gol. E o Mbappé saiu com o nariz quebrado do jogo, né? Verdade. Então vamos ver se vai desfalcar a França aí ou não. Mas amanhã tem um jogo que eu quero assistir: Portugal e República Tcheca. Portugal, República Fez um Tcheca, time bom que- jogo. Um time interessante que Portugal tá montando. Montou, né? É interessante ver o time de Portugal e eu gosto muito do Roberto Martínez, né? O antigo Sim. treinador da Bélgica, agora em Portugal. Vamos ver ali se Portugal também entra mostrando a que Ficando veio. bicampeonato. E, cara, esse negócio de ter jogo 3 vezes por dia é muito bom. É bom, o É duro pra gostoso. gente É. é assistir que a gente trabalha. É que né? antes, Tem que assistir cara, no trabalho, quando eu aí lembro é que difícil. quando da Copa a gente ainda estudava, era bem melhor. Não, é. Pra quem não tem nada pra fazer durante o dia, ter esses 3 cara. jogos por dia é muito bom, né? Tipo, E eu daqui a lembro- pouco a gente é vai que, estar por tendo exemplo, esses a 3 última- jogos, mais A jogos à última noite Copa da pegou um Copa tempo ainda América. das aulas, mas lembro da 2018 que pegou as férias. Cara, isso era Sim. é gostoso, assim, porque, tipo assim, cara, você abre a televisão e tá tendo jogo. É, a última Copa eu tava em casa, né? E não estudava mais. Era bom. O jogo toda hora, assim, assistindo. Se botar de fundo, às vezes nem pra assistir, só ver olhar deixa os rodando, gols. né? É bom demais ver futebol. Eu fiz isso com o da Bélgica hoje. Aí eu resolvi prestar atenção só nos 20 minutos finais, assim, falar a verdade. Sim. É muito da hora, cara. 3 jogos por dia. Na verdade é 3, 3 e 2. Porque não tem número exato, número certinho lá. Sim. O problema é a última rodada que eles querem meter jogo simultâneo. Aí perde a graça. Aí não dá pra acompanhar, que nem domingo, 4 horas da tarde, eu estava com Vitória Internacional na TV, Corinthians e São Paulo na tela do computador e Sérvia e Inglaterra no celular. Depois eu tive que tirar, porque 3 jogos ao mesmo tempo não dá pra Não dá acompanhar. pra prestar atenção. Só vi o gol do Bellingham e é difícil acompanhar tudo no mesmo Sim. horário. Tinha que ser espaçado. Mas é isso, né, Danilo? Tem mais alguma coisa pra falar? Acho que falamos bastante, né? O jogo aí do Atlético Mineiro e Palmeiras ainda está 0-0. Sim. E vamos aguardar agora o próximo Gênios da Bola. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, gente. Falando bastante coisa. Muito brasileirão. Falamos bastante, né? Divagamos ali sobre a situação do Dudu, sobre futebol europeu, a atitude dos jogadores na Europa e no Brasil. Tive meu desabafo aí sobre o Inter. E por hoje é só aí Por hoje é nesse só. episódio de Aliás, análise de gênero. Agora estamos entrando em julho. Daqui a pouco em julho vai ter bastante mercado da bola, hein? A partir de agora já tá tendo bastante Já. mercado da bola. Vamos trazer aí o... É que agora, O principal por exemplo, na Europa que a eles gente esperam lembrar. ainda a Eurocopa acabar, né? Já teve a movimentação, Não, né, de sim, anunciar sim. o Mbappé, mas principalmente vai esperar a Eurocopa acabar Eles ali, esperam a Eurocopa, pra mas ter o Brasil, algum o avanço Brasil já maior. tá começando também. E agora a Eurocopa e Copa América vai ter bastante coisa pra vocês ouvirem dos Gênios. O mundo do futebol vai estar bem movimentado aí pelos próximos dias. É isso então, pessoal. Falou pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com seus amigos que gostam de futebol. Sigam a gente no Instagram, TikTok, que a gente posta lá. E no YouTube. Postamos lá os cortes. Compartilhe esses cortes aí pros seus amigos. Compartilhe o nosso podcast para que a gente possa crescer mais. Falou pra vocês. Falou, Danilão. Falou!